A imprensa o bombardeou com pedidos de investigação. Um pioneiro no campo da força elétrica e cristão assumido, Faraday era profundamente cético em relação a qualquer fenômeno espiritual. Após atender 2 sessões, ele voltou ao trabalho em seu laboratório para divisar um experimento científico para ver se havia explicação lógica para o movimento das mesas. Faraday aborda as mesas girantes como um problema nas forças físicas. Então ele construiu uma máquina para distinguir o que era fraude e o que era força real. Ele consiste de 2 pranchas separadas por rolos de vidro que permite o movimento entre as 2 superfícies, que aumenta qualquer tipo de força horizontal, mesmo quando pressionado para baixo. Então, com este aparelho, Faraday quis mostrar que quando os praticantes de mesas girantes colocavam suas mãos sobre a mesa, haveria um movimento. Haveria um movimento para a direita e para a esquerda, indicando a presença de uma força horizontal. Em uma carta para o jornal Times em 1853, Faraday rejeita qualquer causa sobrenatural como sendo sem sentido. Muitos praticantes das mesas girantes discordaram das conclusões de Faraday. Eles não conseguiam entender como um contraste de pressão horizontal poderia responder pelo movimento dramático a que eles estavam presenciando. Ainda que o voto da ciência prevalecesse e a loucura pelas mesas girantes diminuísse, em 1863, a revista Punch publicou uma caricatura sobre o trabalho dos médiums. Quando o médium Daniel Douglas Home apareceu no cenário londrino, produziu um fenômeno que fortemente colocaria o espiritismo de volta às primeiras páginas. Os espíritas ainda o consideram um dos mais espetaculares médiums de todos os tempos. Após as sessões da Sociedade Londrina em 1868, Home aparece não somente para desafiar as leis da física, mas para resolver tudo de uma só vez. Testemunhas afirmam que ele levitou saindo por uma janela e voltando pela outra. Daniel Douglas Hume era, eu acho que posso dizer, que ele foi o médium mais poderoso que apareceu nos Estados Unidos e Europa. Não somente Londres, mas na Europa em si. E cada fenômeno físico paranormal que poderia acontecer, aconteceu com Daniel. E vale lembrar que todas as vezes que ele estava demonstrando, ele demonstrava em ambientes claros como este. Ele nunca demonstrava no escuro. As pessoas podiam ver exatamente o que estava acontecendo. Home atribuía seus poderes aos espíritos. Os céticos afirmavam que ele era apenas um hábil hipnotizador que explorava sua alta sensibilidade entre sua audiência. Como a ciência poderia encontrar a verdade? Quando algum cidadão vinha para uma sessão, eles eram avisados sobre o estado da passividade da mente aberta, que é necessário para ver as coisas que eles queriam ver em primeiro lugar. Quer dizer que, se forem muito críticos e céticos, talvez eles não consigam ver essas coisas maravilhosas. Provavelmente não conseguirão contatar o mundo espiritual, mas é claro que isso não é válido nas academias que praticam a ciência. Você tem que ser crítico e você tem que estar alerta. E as coisas não são as mesmas que resultam em boas sessões. E é por isso que é tão difícil definir que tipo de ciência o espiritismo pode ser. O eminente químico William Crookes acreditava que poderia unir as sessões espíritas com a ciência. Famoso pela descoberta do elemento tálio, ele escreveu: novas forças têm de ser controladas ou a humanidade continuará ignorante em relação aos mistérios do universo. Diferente de Faraday, ele queria investigar as forças psíquicas. Isso seria uma das mais importantes descobertas da época.
Primeiro, ele realizou um teste simples para provar que Home não era simplesmente um mágico inteligente. William Crookes comprou esse acordeão em uma loja. Ela ainda funciona. Então, ele e seus colegas construíram uma gaiola de arame onde o acordeão poderia ser visto lá dentro. Então Home colocou as mãos sobre a tampa da gaiola, que estava trancada com um cadeado. Moveu suas mãos para cima e para baixo, e o acordeão tocou. E o sobrenome de Home é soletrado, H-O-M-E. E isso foi fantástico, pois o acordeão tocou Home Sweet Home. Para Crookes, este teste descartou a possibilidade de movimentos com as mãos ou hipnose e abriu a possibilidade de que Home era um condutor de forças psíquicas. Ele agora precisava de tecnologia que detectasse a presença de forças invisíveis. Crookes havia inventado um aparelho chamado radiômetro que claramente demonstrava que a luz pode mover objetos físicos dentro de um vácuo. O radiômetro também respondeu à presença de médiuns. Crookes agora precisava de uma maneira objetiva de medir e registrar essas forças psíquicas. Bem, um instrumento usado para medir isto é um aparelho de autorregistros. Ele pode ser colocado de um lado durante uma sessão espírita. Ele fica ligado e será capaz de registrar alguma força. Quando Daniel Douglas Home conseguiu ouvir uma alavanca sem tocá-la, a máquina então registrou o movimento. Havia uma curva representando os altos e o fluxo dessa força que aparentemente saía de Daniel Douglas Home, e que em outros lugares era capaz de produzir fenômenos fantásticos, tais como mesas levitando, e até o próprio Holmes foi capaz de levitar à altura da mesa da sala de jantar. O próprio Crookes diz que aquilo não era um instrumento que poderia ser hipnotizado. Como poderia alguém hipnotizar algo que não esteja vivo? Então Crookes considerou que ele tinha os traços de força psíquica ativa. Quando ele enviou suas conclusões para a sociedade real para serem publicadas, eles rejeitaram, dispensaram suas matérias, teorias e conclusões, considerando-as como não científicas. Então, desviado pelo pretensioso estabelecimento científico, Crookes publicou seus trabalhos em seu próprio jornal, o Jornal da Ciência, e foi em busca de evidências mais conclusivas sobre forças psíquicas. Então ele dirigiu sua atenção para uma médium de materialização, que afirmava poder usar forças psíquicas não para mover objetos físicos como Home havia feito, mas para criá-los. Então, dessa vez, Crookes usou a fotografia para registrar os acontecimentos. A médium era uma moça jovem chamada Florence Cook, e suas sessões eram teatrais e ousadas. Florence passava através das cortinas e entrava em um gabinete vazio, que parecia não ter entrada nem saída. As luzes eram diminuídas e ela entrava em transe. Alguns momentos mais tarde, em uma aparição em sua forma completa, emergia de detrás das cortinas e aparentemente deixando Florence em transe dentro do gabinete. Esse fenômeno incrível é uma mulher branca que fala, ela anda entre as cortinas e anda pela sessão, toca nas cadeiras, toca piano, brinca, ri e se diz ser Kate King, que seguira um pirata do século XVII chamado Henry Morgan. Florence, assim como os outros médiuns, permitia que vasculhassem a si própria e a sala da sessão à procura de adereços escondidos. Isto foi em um tempo em que era considerado um risco mostrar até mesmo o calcanhar, e essas garotas tinham o que eles chamavam de investigadores tocando-as, segurando seus corpos, e outras eram levadas para um canto para serem revistadas, do qual era absolutamente extraordinário. E eu cheguei a pensar que ou elas eram grandemente ambiciosas para permitir o que acontecia, ou elas tinham convicções reais de que elas estavam fazendo cumprir a mensagem que deveria ser transmitida.
Crookes afirma que suas investigações e fotografias provaram que Katie King era uma forma espiritual genuína e não Florence Cook ou uma outra pessoa disfarçada. Os céticos dizem que sua razão científica estaria comprometida por estar apaixonado por Florence. Com medo de sua reputação, Crookes voltou para o laboratório. Seus conhecimentos científicos falharam em explicar em detalhes os mistérios de uma sessão espírita. Todavia, seu trabalho com o radiômetro o conduziu ao desenvolvimento de tubo dos raios catódicos, que se encontra no centro da tecnologia da televisão. William Crookes foi o primeiro em uma longa fila de vitorianos eminentes cuja aventura de tentar casar a ciência e o espiritismo os conduziu a avanços revolucionários e importantes para a telecomunicação. A tentativa de melhorar o telégrafo em 1876 conduziu Alexander Graham Bell a inventar o telefone, mas ele tinha ambições maiores. Alexander Graham Bell era muitíssimo interessado em comunicações espirituais através de médiuns comuns, mas ele queria desenvolver um aparelho que permitisse a comunicação com o outro mundo eletronicamente. Então, ele fez um pacto com seu irmão mais jovem, no qual qualquer um deles que morresse primeiro se comunicaria usando preferencialmente este método avançado. Seu irmão mais novo faleceu e certamente Bell não conseguiu desenvolver este telefone para o outro mundo. Então ele nunca pôde fazer aquele contato. Em 1877, Thomas Edison produziu o fonógrafo. Ele acreditava que se podia criar algo que registrava as vibrações das vozes humanas, na certa, poderia um dia criar um aparelho que pudesse registrar as vozes dos mortos. Edison era do tipo que diria: se você puder me mostrar, assim eu posso acreditar. Bem, simplesmente ele não aceitava a autoridade do espiritismo. Ele não aceitava que os médiuns eram intermediários confiáveis do além. Ele precisava de algo concreto, um instrumento que ele construíra e que ele pudesse controlar. E para ele, isso sim se constituiria em prova de vida após a morte. Próximo ao fim da sua vida, Edison afirmou que é possível construir um aparelho tão delicado que, se houver personalidades de outra existência desejando se comunicar conosco, este aparelho certamente vai oferecer uma oportunidade melhor. Planos e protótipos desse aparelho não sobreviveram, porém nós sabemos que Edison nomeou este aparelho de localizador de espíritos. Por volta de 1880, a jornada científica em estudar forças invisíveis atraía mais e mais homens de posição e influência, médicos, teólogos, professores, psicólogos e até mesmo políticos que consideravam que o fenômeno espírita era de séria indagação. Em 1882, um líder acadêmico de Cambridge, de nome Frederick Myers, ajudou a fundar a Sociedade de Pesquisas Científicas. Myers, que era inspirado por Crookes e seu trabalho inovador com Daniel Douglas Home, e o grupo se reuniam regularmente em sua casa em Beckhampton. Myers era muito interessado no assunto da sobrevivência da alma após a morte. Era cercado de poderosos intelectuais, e essas pessoas aderiram ao trabalho de Crookes. Eles estavam absolutamente convencidos de que Crookes tinha algo em mãos. Eles disseram: nós podemos fazer algo mais com isso. Nós acreditamos que deve haver um estudo científico, uma força psíquica ou espiritualista que explique esse fenômeno, e com essa teoria eles começaram a fundar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas.